Gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos aprender sobre as propriedades das operações dos números racionais. Nós já vimos essas propriedades desde o sexto ano, né? Só que essas propriedades, elas se aplicavam nos números naturais, quando a gente aprendeu números inteiros, e agora a gente vai ver nos números racionais. Vamos lá? Bom, a primeira propriedade é o fechamento. O que é o fechamento? Quando realizamos operações com quaisquer número decimal, com qualquer número racional, o resultado também é racional. Então, quando a gente tem números racionais, o resultado também vai ser um número racional. Vamos relembrar. Número racional pode ser qualquer número, fração, pode ser número com vírgula, pode ser um número inteiro, também ele é chamado de racional. Então, todos os números que a gente aprendeu até hoje são racionais. E quais operações apresentam essa propriedade? Todas. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, o fechamento é o quê? Se eu estou somando dois números racionais, o resultado só pode ser um número racional. Beleza? Próxima propriedade, comutativa. Comutar significa trocar. A propriedade comutativa, então, é aquela que a gente troca a ordem dos números, mas o resultado não vai ser alterado. Em quais operações eu posso aplicar a propriedade comutativa? Nesse caso, somente na adição e na multiplicação. Então, na adição e na multiplicação, eu posso inverter a ordem dos meus números e o resultado vai ser sempre o mesmo. Propriedade associativa. Quando em uma operação de 3 ou mais elementos, trocamos a ordem desses elementos, o resultado não se altera. É parecido com a comutativa, mas a comutativa só tem dois elementos. Eu vou trocar a ordem desses dois e não vai alterar nada. Associativo eu posso ter mais de dois, eu posso ter 3 ou mais números e eu posso trocar a ordem deles, colocar do jeito que eu quiser e não vai se alterar o resultado também. Nesse caso, também da associativa, somente a adição e a multiplicação que podem entrar nessa propriedade, tá bom? O elemento neutro. Para que uma operação tenha a propriedade do elemento neutro, é necessário que apresente a propriedade comutativa. Então, a gente já viu que a comutativa é só da adição e da multiplicação, então o elemento neutro também só vai ter adição e multiplicação. O elemento neutro, ao operacionalizar com outro número racional, independente da ordem, o resultado é o próprio número racional. Então, o elemento neutro, falando em outras palavras, ele não altera o número que eu tenho. No caso, na adição, é o zero. Não adianta eu somar zero, que o resultado vai continuar sendo o mesmo, né? 1 mais 0 vai continuar sendo 1. E na multiplicação, o 1 que é o elemento neutro, porque tudo que eu multiplico por 1 continua sempre o mesmo resultado, tá bom? Elemento oposto. O elemento oposto é apenas na adição. Então, quando eu somar números opostos, o que é número oposto? Quando eles são o mesmo valor, né, o mesmo número, porém um é positivo e o outro é negativo. Olha o exemplo. Tá vendo aqui? Vamos lá ver, ó. Mais 1,2 e menos 1,2. Então, é o mesmo valor, só que tá trocando o sinal aqui, né? Então, quando eu tenho essa adição, o resultado vai ser sempre zero, porque, ó, mais com menos é menos, né? 1,2 menos 1,2 é nada, zero. Lembrando que zero, gente, não é nem positivo, nem negativo. Elemento inverso. Então, é quando a gente multiplica dois números racionais inversos, obtemos o produto igual a 1. Então, na multiplicação, olha o exemplo. Quando eu multiplicar números inversos, o que é inverso? Ó, aqui é 4/5. Aqui é 5/4, tá? Então, ó, aqui o 4 estava em cima, aqui o 4 está embaixo. Aqui o 5 está em cima e o 5 embaixo aqui em cima. Aqui o sinal eu coloquei errado, é mais, né? Então, quando eu tenho números inversos, o meu resultado é sempre 1. E por quê? Vamos fazer a multiplicação, ó. 4 vezes 5, 20. Agora, multiplicar o de baixo. 5 vezes 4, 20 também. A gente aprendeu que a fração é uma divisão, né? 20 dividido por 20 é 1. Então, toda vez que eu tiver uma multiplicação, no caso de elementos inversos, o meu resultado é 1.
Propriedade distributiva. Na propriedade distributiva, há uma distribuição, bem próprio do nome, né? Da multiplicação em relação a uma adição ou subtração. Olha o exemplo. Esse 2 está multiplicando parênteses. Eu não preciso fazer o parênteses primeiro para depois somar. A propriedade distributiva é aquela que eu faço, ó. Eu estou distribuindo o 2, ele vai multiplicar o 0,3 e o 1,1. Vamos fazer? Ó, 2 vezes 0,3. 0,6. Repita o sinalzinho do meio que tem aqui. Mais. Agora, ó, 2 vezes 1,1. 2 vezes 1,1, 2,2. Agora é só somar. 0,6 mais 2,2, 2,8, tá? Então, essa é a propriedade distributiva, que eu distribuo a multiplicação. Bom, agora nós vamos ver a probabilidade, tá? Nessa mesma unidade tem as propriedades e tem a probabilidade. Uma matéria, ela não tem nada a ver com a outra, tá bom? Bom, o que é probabilidade? É a área da matemática que analisa as possibilidades, ou seja, a chance de determinado evento ocorrer. Bom, no caso da probabilidade, é quando eu pergunto assim, qual a chance que alguma coisa tem de acontecer? Por exemplo, quando alguém joga na Mega Sena, qual a chance que essa pessoa tem de ganhar? É bem pequena, né? Então, probabilidade é a mesma coisa que a chance que alguma coisa tem de acontecer. Por exemplo, quando vocês olham a previsão do tempo, tem lá 80% de chance de chuva. Isso é uma probabilidade. É a chance que alguma coisa tem de acontecer. E vocês vão sempre relacionar probabilidade com porcentagem. Por isso que a matéria de probabilidade tem a ver com a videoaula passada, que eu falo de porcentagem, tá bom? Um exemplo. Em um lançamento de um dado de 6 faces, qual a probabilidade de sair um número ímpar? Então, olha só, qual a chance que tem de eu lançar um dado e cair um número ímpar? Vou fazer com... Então, muito bem. Então, quando nós vamos montar a probabilidade, nós vamos montar uma fração, tá? Onde, no denominador, nós vamos colocar o total de coisas que pode acontecer. Se eu lançar um dado, quantas coisas diferentes podem acontecer? Pode cair números de 1 até o 6, né? O dado tem 6 números. Então, embaixo eu coloco o número 6, porque são 6 números diferentes. No numerador aqui em cima, eu coloco o que eu quero que aconteça. A pergunta era qual a probabilidade que é o número ímpar. Quantos são o número ímpar no dado? Tem o número 1, o número 3 e o número 5. Então, são 3 números diferentes. 1, 3 e 5. Então, muito bem. Montei a minha fração. 3 sextos, tá? Só que a probabilidade é na forma de porcentagem. Então, eu vou transformar a fração em porcentagem. A aula passada. Eu vou dividir o de cima pelo de baixo. 3 dividido por 6. 3 é menor. Presta um zero, põe 0 e a vírgula. 30 na tabuada do 6, 5. 5 vezes 6, 30 para 30, nada. Mas como esse número 0,5 vai se transformar em uma porcentagem? Aí basta eu multiplicar pelo número 100. Se eu fizer 0,5 vezes 100, vai dar 50%. Então, a chance que eu vou lançar um dado e vai cair um número ímpar é de 50% de chance de acontecer aquilo. Então, probabilidade é o estudo que verifica qual a chance que alguma coisa tem de acontecer. Tá legal? Bom, gente, é isso. Agora é hora de vocês praticarem. Vocês vão acessar o Google Sala de Aula, resolver as atividades propostas, tá bom? E qualquer dúvida, eu tô à disposição para ajudar vocês, tá? Lembrando para respeitar o horário das 7 ao meio-dia e 20. Bom dia!